Nosso quadro da Unimed Costa Oeste, aí dessa semana, né, dessa segunda-feira e começo de semana, vamos falar sobre o lúpus. Você já ouviu falar sobre essa doença? Se não, você vai entender agora sobre ela. E quem vai explicar para a gente aí, né, sobre essa enfermidade será o doutor reumatologista Leonardo Smith. E ele está aqui e vai contar para a gente, e você de repente quer interagir, ficou em dúvida aí durante a nossa entrevista, mande sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Em primeiro lugar, boa tarde, doutor. Boa tarde, prazer. Seja bem-vindo novamente ao nosso Ver Mais aqui. Hoje Obrigado. uma doença que não é tão comum, se tornou comum porque as pessoas estão comentando tantos, alguns estão abandonando o tratamento e não pode. Mas vamos começar, doutor, explicando aí para as pessoas o que é o lúpus. Então, o lúpus é uma daquelas doenças que a gente chama de autoimunes, né? Ou seja, o sistema de defesa do nosso corpo, em vez dele defender, né, nosso organismo de bactérias e vírus, ele fica desregulado, né, por alguns motivos que não compreendemos muito bem, da medicina ainda não compreende 100% esses mecanismos. Então, esse sistema de defesa começa a atacar o próprio organismo da pessoa. Tá? Isso seria o protótipo de uma doença autoimune. E no caso do lúpus, né, diversos órgãos, diversos sistemas do nosso organismo podem ser afetados. Né? O mais comum é a gente observar o envolvimento da pele, principalmente nas áreas onde bate o sol. Né? O sol ele é um fator que é irritante para a pele, ele causa no lúpus existe uma fotossensibilidade, ou seja, uma sensibilidade aumentada pela exposição à luz do sol, e inclusive podem aparecer diversas lesões, algumas bem típicas, bem características da doença. A gente pode ter manifestações na pele, em diversos órgãos internos também, como coração, pulmão, né, nas articulações, nos rins e também no próprio sistema nervoso central, que são as formas mais graves assim da doença, né? Até alguns anos atrás a gente não ouvia falar muito nessa doença, né, doutor? Aí a cantora Lady Gaga assumiu, falou publicamente que tinha essa doença e ela começou a falar os cuidados, o que acontecia e tal. E daí as pessoas começaram a perceber mais isso também e procurar tratamento, né? Exatamente, né? Isso foi uma artista que divulgou isso, né? E trouxe mais à tona, né? Para que as pessoas tivessem mais conhecimento dessa doença, que apesar de ser uma doença rara, né? É uma doença que está presente na população e as pessoas precisam se cuidar e ser tratadas adequadamente, né, por causa das sequelas, de todas as complicações que essa doença pode causar nas pessoas. Doutor, existe dois tipos de principais do lúpus, é isso? Exatamente. Existe um lúpus que pega só na pele, que a gente chama de lúpus cutâneo, que é uma doença dermatológica, basicamente vai ser a pele que vai estar afetada, e tem a doença sistêmica, que nós reumatologistas que tratamos, né, que é essa doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, tem esse nome eritematoso porque ele causa eritema, que é essa vermelhidão na pele, né? E essa doença sistêmica ela pode causar uma série de sintomatologias, né, uma série de sinais clínicos, muitos deles que podem ser graves, inclusive. E eu estava vendo aqui também que existe também lúpus induzido por drogas, né? E também tem o lúpus neonatal. Qual que seria a diferença dos dois ali, doutor? Então, o lúpus ele pode ser ocasionado também por alguns medicamentos. Existem alguns grupos de medicamentos que podem induzir o surgimento dessa doença também, né? Não são tão graves porque você tirando aquele medicamento que causou aquilo, né, a tendência é que a pessoa estabeleça a normalidade novamente. E o lúpus neonatal ocorre quando a mãe da criança tem lúpus, né, os anticorpos passam pela placenta e a criança pode nascer com alguma sintomatologia, também costuma ser autolimitado, ou seja, dura o tempo que durar esses anticorpos, né, que passam pela placenta para a criança. Então pode acontecer também nas mães lúpicas, né, quando ganham um bebê, elas podem passar alguns anticorpos para essas crianças e induzir esse lúpus que chamamos de lúpus neonatal. Doutor, e quais que são os fatores de risco para o lúpus, para pessoas que de repente estão fazendo tratamento, entenderem um pouquinho sobre isso? Então, um dos fatores de risco é justamente a exposição à luz do sol, né? O sol, a gente sabe que esses raios ultravioletas eles podem tanto desencadear a doença quanto piorar a doença em quem já tem. Por isso que faz parte, inclusive, do tratamento evitar essa exposição ou usar filtros solares, né? Pelo menos fator 30 ou quanto maior esse filtro seria melhor para proteger a pele desses pacientes, né? Esse seria o fator de risco principal, né? E a causa autoimune, a imunológica, não tem como se prever, né? São problemas que
que são passados pela genética mesmo, né? Então, isso não existe uma medida de prevenção para isso exatamente, né? E o lúpus, doutor, ele apresenta sintomas? Eles têm sintomas assim que as pessoas de repente podem perceber e já ficar meio atenta a isso também? Sim, sim. Uma das sintomatologias características a gente chama de rash ou eritema malar, ou seja, nessa região aqui da maçã do rosto, né? É uma área que costuma pegar mais sol, né? Então, as pacientes, né? Porque normalmente o lúpus ele dá mais em mulher, né? Então, de cada 10 pessoas, 9 são mulheres e uma só é homem. Então, existe uma prevalência muito mais alta, de 90% nas mulheres. Então, normalmente ela vai apresentar, né, esse rash malar, que a gente chama também de rash em asa de borboleta, porque fica parecendo como se fosse uma borboleta mesmo, né? A região malar, que é a região da maçã do rosto, fica avermelhada, né? O nariz, a ponta do nariz também, que é a região dorsal do nariz, e a outra maçã do rosto também, fica como se fossem as asas da borboleta, então chama-se rash, né, em asa de borboleta ou eritema malar, né? É um achado bem característico dessa doença. Então, se a mulher tem fotossensibilidade, ou seja, pega um sol, já fica vermelha, em demasia, né, faz esse rash, é um sinal aí que pode estar desenvolvendo lúpus, além dos outros sintomas, outros sinais, como as artrites, né, pode acontecer inflamação nas articulações, né, inflamação na pele também, em outras partes, não só no rosto, principalmente onde bate o sol, né, alterações de rim e outros órgãos internos também tem que levar a prestar atenção, principalmente em mulheres jovens, né, desenvolvendo esses sintomas, que é o grupo que costuma abrir o quadro clínico da doença do lúpus. Doutor, mas no decorrer da evolução da doença, esses sintomas eles podem piorar ou ocasionar inflamações em alguns outros órgãos? O senhor disse que ele pode comprometer outros órgãos também, né? A doença pode ir evoluindo, ela pode ir piorando à medida que ela avança, né? A gente sempre se preocupa com o acometimento dos rins dessa doença, tá? As pacientes podem perder proteína pelos rins, podem inclusive levar à insuficiência renal, né, quando a gente tem o envolvimento desse órgão pela doença, né, e também as formas graves também de envolvimento do sistema nervoso central podem ocorrer. E entre esses sintomas, doutor, pode acontecer também alterações neuropsiquiátricas nas pessoas, nos pacientes? Também, né, a gente pode ter alteração neurológica e também envolvendo também sintomas neuropsiquiátricos, né, desde depressão até uma condição mais grave que a gente chama de psicose do lúpus, né? São condições mais raras de a gente encontrar, mas é possível de acontecer. E doutor, o lúpus também pode ocasionar alterações nas células do sangue? Ele pode perceber ali? Também são alterações hematológicas. Em qualquer órgão do corpo, né? Basicamente a gente está falando de diversos órgãos, pulmão, coração, rim. Então, qualquer órgão, sistema pode ser afetado pelo lúpus. Tá? A gente tem as manifestações hematológicas também no sangue, né? A gente costuma encontrar anemia nesses pacientes ou uma redução da quantidade das células brancas, que são as células de defesa do corpo, os leucócitos, das plaquetas também, que ajudam na coagulação do sangue, costumam ser reduzidas também pela atividade da própria doença. Tá? Então, são uma série de manifestações clínicas e também laboratoriais que a gente encontra nessa doença, né, que fazem parte dos critérios que nos ajudam também a fazer o diagnóstico dessa doença. O senhor falou agora no diagnóstico da doença, né? Mas como que é feito, então, esse diagnóstico, doutor? Então, nós médicos, a gente se baseia nos sintomas característicos dessa doença. Existem alguns critérios, né? São vários sintomas, né? Isso existe uma pontuação para cada um desses critérios, né? E também alterações de exames são importantes, né? Você citou a alteração hematológica, é um dos critérios, né? Existem alguns exames mais específicos, né? Que são os autoanticorpos, a gente consegue dosar alguns desses anticorpos que são produzidos pela doença no sangue, né, são exames laboratoriais mais específicos, né? Então a gente consegue detectar isso pelos exames laboratoriais também, além da sintomatologia clínica. Então é um conjunto de sinais clínicos, né, de sintomas clínicos e de exames laboratoriais que utilizamos para fechar esse diagnóstico. E foi feito o diagnóstico, deu positivo, doutor. Como que é realizado o tratamento ali? Varia de pessoa para pessoa? O seu caso está mais avançado? Como que ela funciona, doutor? Basicamente, utilizamos para tratamento os medicamentos que a gente chama de imunomoduladores ou imunossupressores. Eles tendem a controlar o sistema imunológico, que é o que está desregulado na doença. Né? Lembra que no começo comentamos que o sistema de defesa, que é o sistema imunológico, ele vai lá e ataca as próprias células, né, os órgãos do organismo. Então a gente tem que frear esse processo de ataque, essa desregulação do sistema imunológico. Então são usados os imunomoduladores e imunossupressores.
E com esse tratamento é eliminado, doutor, ou é um tratamento que é feito para o resto da vida? Como que é esse acompanhamento? Como é uma doença crônica, né, Mauro? Então a gente sempre fala que o tratamento é para o resto da vida, né? A doença não tem cura, a gente usa um outro nome, a gente chama de remissão, quando a doença está estacionada. Mesmo usando o tratamento, a gente pode induzir a doença a chegar nessa remissão, ou seja, ela fica quieta como se o paciente não tivesse nada, tá? Mas se ele parar de realizar o tratamento, porventura, essa doença pode reativar, né, e reagudizar. Então, a gente sempre fala que não tem cura, mas tem tratamento, e a meta do tratamento é induzir a chamada remissão da doença. E o senhor estava conversando comigo também ali nos bastidores, que é importante as pessoas não deixarem o tratamento, né? Que agora, com o Covid-19, muitas pessoas estão acabando deixando de lado, né, doutor? Exatamente. A gente tem muito relato, né, tanto de pacientes nossos, quanto de colegas também, comentando que os pacientes estão com medo do coronavírus e tudo mais, e muitos acabaram abandonando parte ou totalmente seu tratamento, tá? Então, é fundamental que o paciente, inclusive é uma recomendação da nossa sociedade, né, Mauro, que não se interrompa o tratamento, tá? A não ser, obviamente, que pegue alguma infecção, seja o coronavírus ou não, né? Aí deve ser conversado com o seu médico, o médico assistente que está atendendo, para identificar quais daqueles medicamentos vão ter que ser suspensos. Nem todos precisam ser suspensos, alguns devem ser só reduzidos, né? Mas, assim, do ponto de vista de prevenção para o coronavírus, não é recomendado parar o tratamento para o lúpus, nem do lúpus, nem das outras doenças reumáticas também não. O recomendado é manter o tratamento, porque existe o risco da própria doença voltar e exacerbar, e muitos pacientes têm manifestações graves, né, que podem, inclusive, levar a pessoa a óbito. Tá? Então, não se deve suspender o tratamento de forma preventiva para nenhuma como forma de prevenção, nem do coronavírus, nem de nenhuma outra infecção. O importante é fazer o acompanhamento, tudo certinho. Mas tem telespectador aí interagindo com a gente. Ela pergunta, doutor, se o lúpus pode desenvolver a depressão e a ansiedade. É a Jane de Toledo. Então, Jane, pode ser associado isso com uma doença crônica, né? Muitas vezes a pessoa pode desenvolver um quadro depressivo ou de ansiedade, não com manifestação da doença em si, mas pelo fato de estar apresentando essa doença crônica, assim como outras doenças crônicas. Isso gera uma angústia na pessoa, gera uma ansiedade por si só, né, um medo, enfim, de como que aquilo vai evoluir. Então, isso por si só pode gerar depressão e ansiedade. E também a doença, né, o lúpus por si só, como doença, ele pode ter essas manifestações neurológicas, neuropsiquiátricas, né? Mas na maioria das vezes esse quadro de ansiedade e depressão é pelo fato de estar com a doença, pelo fato de ter a doença crônica, e isso gera uma angústia nas pessoas muito grande. Legal, tem mais perguntas lá. Doutor, eu tenho lúpus, gostaria de saber se faço parte do grupo de risco para o coronavírus. É a Rose que mandou a pergunta. Então, em tese, como é uma doença autoimune, né, a gente acaba enquadrando em pessoas que estão nesse grupo de risco para adquirir o coronavírus ou para desenvolver, em teoria, alguma doença mais grave. Porém, como uma doença nova, o coronavírus, a gente não tem observado isso. Existem até alguns estudos saindo, né, principalmente na Europa, nos outros países que estão com a pandemia mais avançada. Aqui no Brasil, a nossa sociedade está estudando também, está acontecendo um estudo agora com relação aos nossos pacientes reumáticos, né? Não se tem observado uma gravidade maior nesses pacientes em relação à população em geral. Mas, em tese, são pacientes que estariam nesse grupo de fatores de risco, assim como outros pacientes com outras doenças crônicas também, como hipertensão, diabetes, né? Os idosos, né, independente de ter doença ou não, são considerados grupos de risco. E tem como prevenir, doutora, o lúpus ou não? Não existe uma prevenção específica, né? A gente consegue afastar alguns fatores que pioram a doença, como a gente comentou, a questão da exposição solar, né? A gente consegue evitar que se desencadeie principalmente lesões de pele, mas também até atividade sistêmica ocasionada pela exacerbação da doença, né? Que envolve essa exposição aos raios ultravioletas. E o tratamento adequado, obviamente, a gente vai prevenir que a pessoa tenha essas chamadas recidivas, né? Quando a doença fica voltando, a atividade da doença toda hora fica voltando e tem que ficar ajustando as medicações. Doutor, ontem, dia 10, né, foi o dia da conscientização ao lúpus. Nos conte um pouquinho para a gente sobre a importância dessa data, até para vocês que trabalham bastante com isso.
Exatamente. Ontem, então, no dia 10 de maio, né, é o Dia Mundial, né, é uma data mundialmente de conscientização para o lúpus eritematoso sistêmico, né. Existem várias datas específicas para as doenças reumáticas, né, que é uma data, na verdade, de conscientização mesmo para a gente trazer o conhecimento dessa doença para a população, né, trazer orientação. Isso mundialmente são realizadas várias campanhas, tudo mais com esse intuito de trazer o conhecimento, trazer informações para que a população possa até identificar, eventualmente, se a pessoa tem algum daqueles sintomas, para procurar uma assistência médica, né? E quanto mais precoces os diagnósticos, né, tanto do lúpus quanto de outras doenças reumáticas, sempre é muito melhor para a evolução dessas doenças, né? Legal. Leonardo, muito obrigado aí por tirar nossas dúvidas. Deu uma baita aula para a gente hoje. Imagina. Muito legal o nosso público interagindo também, mandando as perguntas. Obrigado, Muito obrigado. Bom retorno aí para o consultório. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí. Seja bem-vindo sempre ao nosso Ver Mais.